Estamos reunidos nesse dia de 10 de agosto, não, 2021, para assistir ao recital palestra do meu aluno Matheus Cavallari dos Santos Matoca. E o trabalho que ele desenvolveu foi Estratégias para o Desenvolvimento da Atenção, a técnica Alexander aplicada ao estudo diário do instrumentista. E a gente estamos aqui com a banca composta por Marcelo Jafé e a Meriane Maciente, e eu como orientador. Matoca aí que não cortou a barba, não. Que é isso, meu? Tem que cortar essa Queria barba. que fosse igual ao do Marcelo, mas não rola. Falhado aqui, sim. Você acha que o bigode vai esconder o nariz, Marcelo? Não, não esconde, não. Não, mas isso torna a minha cara mais harmônica. É uma coisa impressionante. Tá bom. Um conteúdo ficou bem. Eu quero ver as fotos. Quero ver as fotos. Então tá. Então, essa apresentação feita, você pode soltar a sua gravação, que está pré-gravada, o recital palestra. Tem uma peça do Beethoven. Fala aí o que você vai tocar. São as 7 variações sobre o tema da flauta mágica do Mozart. E depois a palestra. E no final, a segunda sonata do Brahms. Vai estar anunciadinho no vídeo lá também. Perfeito. Então, solta a gravação, vamos assistir.
Estratégias para o desenvolvimento da atenção. A técnica Alexander aplicada ao estudo diário do instrumentista. Pesquisa de Matheus Cavalari dos Santos, orientado por professor Dr. Robert John Sweethouse. Podemos perceber que, em meio à vida moderna, com a grande quantidade de informações emitidas de inúmeras fontes e o estilo de vida acelerado e imediato, a tendência é que as pessoas estejam mais distraídas e com um período de concentração reduzido. Em contrapartida, o estudo de um instrumento requer refinamento motor e mental elevado. Por isso, o grau de atenção necessário para desenvolver tal atividade é equivalente. No âmbito psicopedagógico, em escolas de ensino fundamental, estudos sobre problemas decorrentes de atenção dispersa, como a hiperatividade, têm sido relevantes. Notamos que na esfera musical também existem dificuldades em manter a atenção no momento do estudo do instrumento. Porém, são poucas as pesquisas que interagem os conceitos de atenção com a prática de um instrumento musical, sendo que a concentração poderia ser desenvolvida durante o estudo individual do performer. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo apresentar estratégias que poderão ser úteis no aperfeiçoamento da atenção do instrumentista em seu estudo diário. Para isso, buscamos apresentar maneiras de se desenvolver a atenção por meio da aplicação da técnica Alexander. Como metodologia, realizamos o levantamento bibliográfico e, a partir das informações adquiridas, foi possível apresentar e relacionar os conceitos de atenção, estudo e ATA. Além disso, realizamos entrevistas com 2 profissionais da TA que desenvolvem relevante trabalho com músicos. São eles Helene Wozniacki, fundadora e diretora do curso Consciência Corporal para Músicos, e Reinaldo Renzo, atual presidente da Associação Brasileira da Técnica Alexander, afiliada à Alexander Technique Affiliated Societies. No que se refere à atenção, Felipe Viegas Rodrigues expõe em sua tese o conceito de atenção como conjunto de processos que leva à seleção ou processamento preferencial de informações presentes em determinadas porções da rede nervosa. William James entende que, de tais processos, é preciso focalizar em uma linha de raciocínio. Segundo ele, estar atento é tomar posse da mente de forma clara e vívida, de um dos que parecem ser vários objetos ou linhas de raciocínio simultaneamente possíveis. A essência da consciência é a focalização e a concentração. Isto implica um retraimento de algumas coisas para lidar de maneira efetiva com outras. No estudo do instrumentista, treinamos com o intuito de aperfeiçoamento técnico e musical. Leopold Lafosse define estudo como repetição, monitoramento e avaliação constante. O estudo é uma atividade essencialmente criativa na qual a mente acessa o problema e então corrige qualquer erro ou engano. Estuda-se com o objetivo de obter o conforto e a segurança que tornarão mais fáceis e automáticos os necessários movimentos físicos. Richard Brennan diz que a técnica Alexander não é tanto algo que se aprende, é algo que se desaprende. Em outras palavras, essa técnica criada pelo ator australiano Frederick Matthias Alexander trata-se de um processo de reeducação da mente e corpo. Helene Wozniacki acrescenta que esse processo de reeducação psicofísico torna o indivíduo cada vez mais capaz de responder a estímulos de forma consciente e escolhida. Reinaldo Renzo explica que a TA pode ser compreendida sinteticamente em 7 princípios que devem ser aplicados simultânea e colaborativamente entre si. A direção consciente, a inibição voluntária, os meios pelos quais o controle primordial, o organismo funciona como um todo, a apreciação sensorial enganosa e os meios determinam os fins. A TA tem aparecido em diversos ramos no âmbito musical. Pedro de Alcântara descreve suas experiências como professor de TA com alunos músicos, em seu livro Indirect Procedures, apresentando seu ponto de vista sobre os princípios de Alexander. Jane Ruby Heinrich fala da TA relacionada à técnica de canto no artigo Voice in the Alexander Technique, publicado pelo Jornal Britânico de Educação Musical. Linda Rose Heinbrecher discorre no artigo Incorporating Alexander Technique into the Daily Practice Section sobre a importância de preservar as estruturas naturais da coluna vertebral quando o arpista senta-se para tocar, incorporando a TA no estudo diário. Judith Kleiman e Peter Bucock
também apresentam ATA especificamente para músicos, abordando a aplicação dos princípios de Alexander no estudo e na performance do músico no livro The Alexander Technique for Musicians. E Robert John Sweethouse relaciona em seu livro Técnicas de Reeducação Corporal e a Prática do Violoncelo ATA, dentre outras técnicas, e seu conhecimento do instrumento, apresentando nesta obra as várias possibilidades de se chegar a um modo natural e equilibrado de tocar violoncelo. Notamos que há um interesse maior desses autores em evidenciar a TA como uma técnica de reeducação corporal. Em contrapartida, após expormos os conceitos de atenção, estudo e também os princípios da TA, percebemos o potencial desta técnica para lidar com o problema de atenção dispersa no estudo diário de um instrumentista. No momento em que a estruturação de uma peça já foi realizada e pratica-se com a intenção de internalizar os movimentos físicos, a falta de atenção no momento do estudo reforça os erros e cria um uso habitual mal dirigido. Nesse sentido, Lafosse comenta: o estudante deve ser estimulado a escolher horários para estudar em que está descansado, uma vez que é bastante óbvio que sem a necessária concentração ele não fará muito progresso. Um hábito bastante comum é o de deixar a mente vagar enquanto se estuda. No entanto, se por distração ou por pensarmos em outros assuntos não ouvimos e corrigimos os erros enquanto estudamos, estaremos repetindo esses mesmos erros e reforçando baixos padrões de performance. Alexander observa que, em um caso como este, por exemplo, onde o instrumentista tem o uso habitual mal dirigido porque treinou seu corpo a fazer um movimento insatisfatório ao estudar de maneira desconcentrada, o objetivo inicial de fazer o movimento satisfatoriamente fica atrelado ao hábito ruim. Por consequência, sempre que o instrumentista pensar em realizar o objetivo inicial, ele executará o erro. Até mesmo após receber instruções específicas de como corrigir o movimento insatisfatório, o uso habitual estará ligado ao objetivo de maneira tão forte que raramente é capaz de tirar proveito dessas instruções. Ele comenta: quando uma pessoa atingiu determinado estágio de uso de funcionamento insatisfatórios, seu hábito de conquistar objetivos revelará ser o fator obstrutivo em todas as suas tentativas de tirar proveito de qualquer método de ensino. Alexander acredita que as instruções específicas estimulam o instrumentista a querer realizar o objetivo mais do que nunca, e assim dirigir seus esforços de modo mais errado do que antes. Seu hábito é trabalhar diretamente pelos objetivos segundo o esquema de tentativa e erro, sem dar a devida atenção aos meios pelos quais esses objetivos devem ser conquistados. Ele se torna um conquistador de objetivos inveterado, que não considera qual seria a melhor modalidade de uso dos seus mecanismos gerais para realizar um bom movimento. Alexander propõe, então, por meio da aplicação dos princípios da TA, um caminho para solucionar a até então controversa equação: erro mais instrução específica, mais vontade de conquistar o objetivo igual a erro novamente. Ou seja, a TA pode colaborar para o desenvolvimento da atenção, ajudando a traçar novos caminhos mentais e motores, abrangendo desde a concepção do movimento até a sua realização em si. É o oposto de estudar desatento ou desconcentrado, gerando um uso habitual mal dirigido. Na prática, a técnica Alexander é colocada em ação no processo da resposta consciente. A relação entre a TA e a melhora da atenção fica mais evidente quando se percebe que o princípio da inibição e o conceito de atenção são muito próximos. Kleiman e Bucock definem inibição como o processo de impedir o hábito para que você possa escolher o que está fazendo. Ao lado disso, William James e Felipe Rodrigues concordam que estar atento requer uma seleção de informações presentes na rede nervosa e o retraimento de algumas linhas de raciocínio para lidar efetivamente com outra. Portanto, ao praticar a inibição, realiza-se um exercício de concentração. Juntamente com a aplicação de todos os princípios da TA, o instrumentista pode gerar consciência sobre o uso de seus mecanismos gerais, possibilitando mais eficiência em seu estudo diário. Outros autores também acreditam que, com a aplicação dos princípios da TA, podemos melhorar a atenção do performer. Kleiman e Bucock comentam sobre um benefício que engloba o momento da performance. Talvez o maior presente da técnica Alexander seja a forma como ela nos permite estar profundamente presentes e envolvidos no momento de fazer música. Helene Wozniacki
comenta que deixar o corpo virar um canal livre sem travamentos psicofísicos pode ajudar a manter a concentração. Ela diz que a técnica Alexander lhe ajudava a ficar mais presente e ampliar o seu campo de atenção. Nesse sentido, Reinaldo Renzo expressa: aplicando os princípios acima, princípios da TA, o instrumentista amplia a abrangência do seu foco. O organismo integral tocando da mesma maneira que ele pratica em sua vida cotidiana. Vale ressaltar que ao trabalhar contra o hábito de conquistar objetivos, a dificuldade aumenta enormemente, pois este está tão intimamente vinculado a hábitos de uso que parecem estar certos, que abandoná-los significa abandonar hábitos de uso de toda uma vida e empregar em seu lugar um uso novo que transmite a sensação de estar errado. Por esse motivo, Alexander recomenda viver a experiência de início nas atividades mais simples, primeiramente, de inibir o uso habitual insatisfatório e, em seguida, projetar as orientações para o uso novo e mais satisfatório na sequência adequada. Enquanto o professor, simultaneamente e com a ajuda das mãos, acostuma o aluno às novas experiências sensoriais. Com base nas informações coletadas, confirmamos que, através da aplicação dos princípios da TA, o instrumentista pode aperfeiçoar a atenção, melhorando seu rendimento no estudo, refletindo positivamente em sua performance. Esperamos que este trabalho possa ajudar outros instrumentistas, como tem me ajudado, além de encorajar mais pesquisas sobre este tema.
Aê, bravo! Obrigado. Obrigado. Bravo, Matoca! Lindo! Obrigado. Fiquei Bravo, com bravo vontade de mesmo. chorar. Ah, que demais. Pois é, cria da Merielle também. Antes de mim, você foi aluno dela há quanto tempo? Foram 2 anos, mas 2 anos que renderam bastante. Legal. Como é que estava o som para todo mundo? Tá bom. Tava legal. Tinha um pouco de baixo do piano mais do que eu gostaria de ouvir, mas tudo bem. É isso que eu senti. Para mim ficava meio que estourando um pouquinho aqui. Eu senti também esse desequilíbrio também. Mas recital bem gravado, sem pausas entre os movimentos, perfeito, tem que ser, né? É igual eu falando, tem que ser direto. Tem que ser direto. E palestra, né, bem pesquisada e bem gravado e tudo mais. Eu queria ouvir dos. Vamos começar com Ladies First, né? Merielle, você não gostaria de falar alguma coisa Pode a ser. respeito? Você Tá congelou joia. agora. Eu fiquei na dúvida se tem um trabalho escrito também, tem? Dessa Não, pesquisa? Não? tem, tem, a gente pode transformar num artigo assim, mas não era exigência, né? Era a Ah, tá bom. palestra e o recital, né? Aham. E você praticou a técnica de Alexander por bastante tempo? Então, essa na verdade era o ideal, né? Uhum. A primeira ideia era fazer um estudo de caso, ia praticar bastante Alexander, mas devido à pandemia, tempo e essas até mesmo grana para fazer as aulas de Sim. Alexander não rolou. Por isso que as entrevistas com a Helene e com o Reinaldo foram muito importantes. Aham. Tá joia. Bom, eu acabei não falando, mas eu queria agradecer o convite, né, de participar da banca hoje, e porque Claro. para mim é muito significativo também, porque te dei aula 2 anos na EMESP, foi muito orgulhoso, um orgulho para mim quando você entrou na USP para ter aula com o Bob, que foi meu professor, né, é meu mestre, assim, até hoje eu sigo tudo que ele ensinou, uma coisa ou outra que eu fiz da minha cabeça, né, porque a gente precisa, né, ter a própria personalidade também para tocar e para pensar o instrumento, né? Mas eu acho que as diretrizes básicas, assim, em questão de postura, técnica, eu ainda sigo a maioria das coisas que o Bob me ensinou, e eu acho que você também está seguindo, né? Eu achei sua postura muito linda, assim, a técnica muito concisa, né? Pouco excesso de movimentos e tensões, assim, não me pareceu que você tem grandes tensões. Um som muito lindo também no grave, e eu acho que você poderia pensar, se eu puder te dar uma sugestão, assim, Claro. eu acho assim que você poderia pensar em tirar um pouco de aderência e de peso cada vez mais que você for para o agudo e usar um pouquinho mais de arco para compensar a quantidade de som que você vai perder com a tirada do peso, mas para sair um som que projete mais, porque eu senti que seu som estava lindíssimo no grave, bonito no médio e não tão bonito conforme você ia mais para o agudo, assim, estava um pouco apertado, assim, então eu acho que está sobrando um tiquinho de aderência no agudo e faltando um pouco de arco, assim. E eu acho que nos acordes também você pode usar um pouco mais de arco. Isso eu senti um pouco de falta, assim. Mas tirando isso, eu acho que você está com uma técnica maravilhosa, assim, e está com tudo na mão para ser um grande violoncelista. Eu sempre falava para você que eu já sentia que você não era só um tocador de nota, um violoncelista, você era um artista já, desde sempre. Você sempre fazia muito tudo com frase, com intenção, com ideia musical. E isso é importantíssimo, né? Não ser uma pessoa só técnica, ter coração, ter alma e ter ideia no que faz, né? E sempre você fez assim, desde a primeira aula que você fez comigo, acho que você nunca conseguia tocar sem fazer fraseado, sem fazer música, e isso é maravilhoso, né? Então, eu acho que você já está pronto aí para uma vida profissional, assim, bem encaminhado, né? Bob, parabéns também pelo trabalho, né? Obrigado pelas dicas, eu acho que vai me ajudar bastante mesmo. E, nossa, também vou agradecer aqui, para agradecer a Merielle, né, que teve um papel muito importante na minha formação lá na EMESP. Aproveitar também de agradecer ao Marcelo, que também foi importantíssimo com o trabalho com o quarteto, essa questão musical,
fez a gente pensar bastante, foi ótimo. E engatar mais num agradecimento, eu não poderia deixar de agradecer ao Lucas, que tem sido um irmão, assim, né, acompanhando sempre, o tempo todo, estando muito próximo, ajudando também, falando que tá bom, falando que tá ruim, ajudando nessa parte musical também tem sido muito importante. E ao Bob, claro, esses 5 anos aqui foram excepcionais. Legal, obrigado. Marcelo, você Só, só, gostaria de falar alguma coisa? Na verdade, a minha grande pergunta seria justamente essa daí, né? Como é que teria sido a relação do Matoca com a técnica de Alexander, né? Ou a consciência corporal? Eu queria um pouco saber, enfim, mesmo que não tenha tido aula, eu suponho que você pensou a respeito do assunto e você deve ter feito algumas experiências. Então, a Sim, minha pergunta é subdividida em duas partes. Uma delas diz respeito à questão da postura e do movimento propriamente dito, mas eu fiquei muito interessado também em saber como que isso daí refletiu efetivamente na tua atenção, né, ao que você estava fazendo. Então, isso que eu queria ouvir de você. claro. É, primeiramente, o que me motivou a fazer esse trabalho foi a minha dificuldade em manter a atenção na hora de estudar. E estudar por várias horas e não render, né? O que poderia ter, ter rendido, né? Então a ideia era otimizar o tempo para que o tempo que eu estivesse estudando ele ser efetivo, assim, né? E aí quando eu fui atrás da técnica Alexander, eu já sabia dessa relação com a consciência corporal, né? Eu falei, bom, eu sei também que a técnica Alexander não separa corpo e mente, então é, vai ser vai ser um plus, assim, eu aplicar isso conscientemente para melhorar minha atenção. E foi isso que eu fiz ao falar com a Helene e com o Reinaldo. São exercícios simples de parar, assim, o que deu para fazer, né? Sem auxílio do professor de Alexander, foi parar e realmente conscientizar a Helene fala, né? O que está mais gostoso, onde tem focar, né, a sua mente na parte mais tranquila do corpo, que seja o mindinho do pé, assim, e, e pensando nisso, né? E realmente, quando aplica isso no estudo, ele se transforma em o que eu estou fazendo aqui, né? Os movimentos têm mais sentido, sabe? Não ficam automáticos, simplesmente. É claro que tem o momento da experimentação, né? Que ocorrem erros mesmo, né? No começo, mas quando você já sabe o que você tem que fazer, já sabe o movimento e você só fica tocando, tocando, tocando sem essa atenção, né, sem essa consciência, acabam é, treinando esse erro, né, e você incorpora aquele erro como certo, né. Então, me ajudou nesse sentido de ter consciência do que é certo, do que eu estou fazendo bem, né, e do que eu estou fazendo mal, para poder melhorar. Tá meio travado, Legal, Marcelo. legal, legal. E você percebeu uma diferença na sua performance quando você começou a sacar essas coisas? Sim, percebi. Eu acho que tem bastante coisa para evoluir ainda que é, no estudo me ajudou bastante, mas na performance é um caso diferente, né? Uma outra situação que as coisas que te tiram a atenção são outras, né? Tipo pensar na nota que você errou, que passou, ou pensar no que as pessoas estão pensando sobre essa performance. Isso, nossa, acontece. E aí, na performance, eu acho que eu ainda tenho um caminho assim para aplicar e conseguir viajar na música, assim, sabe? E então, mas no estudo, assim, para você, porque lógico que isso reflete na performance, né? Está bem preparado, assim, pronto mesmo, né? Você, nossa, eu estudei isso, eu sei que tá bom. Então, isso ajuda na performance, claro. Legal, legal. E a escolha do repertório? Ah, Brahms, né, gente? Brahms, maravilhoso. Eu já tinha tocado a primeira sonata, aí eu tinha vontade de tocar a segunda, e foi dando certo, assim, né? Na verdade, eu tinha a primeira ideia de me formar no ano passado, ou no início desse semestre, desse ano, mas aí tinha um outro repertório com Rachmaninoff e tal. Acho que era Rachmaninoff. Não, era Shostakovich, era a sonata do Shostakovich. E aí,
como já estava pronta, ia ficar maçante, né? Então vamos aprender uma coisa nova, qual que é a mais legal que a gente pode aprender agora? E aí o Brahms. E o Beethoven, ele veio a calhar porque não é uma peça comprida, né? E é lindíssima, né? As variações, o estilo diferente, né, do Brahms. E nossa, aprendi demais em como imitar o piano com o Beethoven, né? Foi bem legal. Legal, legal, legal. Parabéns, viu, Matoca? Eu adorei. Ah, Eu Prazer também obrigado. foi adorei, conviver com parabéns. você estudando aí. Obrigado, Prazer obrigado, muito enorme. obrigado. Eu também gostei muito do recital e da palestra, como eu estava dizendo. Você estava estudando a primeira sonata de Beethoven ou era a quinta sonata? Não me lembro. Era a quinta sonata. A Quinta gente fez sonata. também, né? Faltou gravar só. Mas aí você estava com a intenção de gravar essa sonata com o Brahms, aí a gente falou, não, mas é muito longo, aí não cabe Isso, espaço para porque palestra. Aí eu que sugeri as variações. Eu acho que foi uma boa sugestão, na verdade, porque, né, variação, tema e variação é muito legal de fazer, você aprende muito, eu acho, né? realmente. Você sentiu isso, né, essa questão de fazer variações sobre um tema, eu acho que a gente aprende demais. Sim, achei muito, muito legal mesmo. Bom, e quanto ao seu progresso na universidade, o que você sentiu? Nossa, então, né? São tanto tempo assim, mas todas as experiências com Masterclass também, né? Toda essa. Como, até um tempo atrás, né? Tinha essa troca, né? Com os amigos, né? Com o quarteto. São tantas coisas que a gente aprende, né? Fazer música de câmara, que é algo que eu amo, assim, e gostaria de fazer a vida inteira. Então, eu acho que eu tive um salto enorme, assim, na universidade. Também aprender a pensar nas coisas, né? Não apenas reproduzir, é um lance de identidade também, né? Brasileira, assim, né? Não copiar ninguém, porque a gente não precisa, né? A gente só faz mal, né? Então, acho que isso agregou bastante mesmo. E fora a evolução no violoncelo, né? Que isso eu acho que é óbvio, assim, né? Que acontece. Então, realmente eu acho que foi um tempo muito aproveitado. A evolução no violoncelo é esperado, né? Sim, se não tem, aí fica complicado, né? Mas você falou que você quer fazer música de câmara do resto da vida, eu acho que você vai fazer, porque mesmo tocando em orquestra, se você não fizer música de câmara, você não vai ser bom músico de orquestra. Não. Então, a música de câmara vai fazer parte da sua vida, com certeza. Com Tomara. certeza. Sim, sim. Eu gostei muito do tema da sua palestra. Bom, você sabe que eu gosto da técnica Alexander bastante, e eu acho que usado como foco de atenção, acho que você tem razão, pode ser utilizado dessa forma. Só o fato da gente estar pensando já foca a atenção, né? A gente fica com a mente, né, vagando por aí, esse que cria problemas. Aí agora você está focando nos conceitos da técnica e tudo mais, isso com certeza deve ter aumentado a sua concentração e, portanto, melhorado o seu tempo de estudo, né? E talvez até diminuído o seu tempo de estudo, né? Porque ficou mais concentrado. Mais Você sentiu eficiente. isso um pouco? Sim, dá para estudar mais coisa, né? Assim, dá para estudar a orquestra, dá para estudar o meu repertório e as coisas funcionam melhor, né? Tipo, você não sente que perdeu tempo ali, na verdade você ganhou tempo, você evoluiu, né? Você resolveu as coisas. Esse é, esse é o grande ganho. Legal. Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu encerrei. Eu Encerrou. já agradeci todo mundo. Aí, então, vou pausar a gravação enquanto a gente fica aqui, você sai. E aí você, então, não vai ser gravado de qualquer forma, mas pelo menos a reunião não interrompe, né? Tá? Mas eu posso Mas sair pausar da é uma boa reunião ideia. exatamente? Você pode sair, sim. Você sai e depois você volta. Tá bom. Porque, Vou sair então. peraí, me coloca como Host. host, exatamente. Aí a Ok. gente está, aí não tem problema mais. Deixa eu Vou ver. make a host.
Deixa eu ver onde que eu tô. Eu já sou host, perfeito. Então, tô casca fora, eu tô pausando a gravação. Tá. Né? Já voltou o Lucas. Você devia ter Minha gata tá mudado atacando o terror aqui. os gatos ficam meio loucos nessa época. Eu Eles ando. ficam, às vezes, ou dormindo ou fazendo muita bagunça. Não tem o meio termo. Vai, Matoca, vem aí. Cadê você? Cadê o vídeo e o áudio? Não tem vídeo Eita, nem agora foi. áudio. Peraí. Peraí, Eu peraí. tava arrumando o nome pra não ficar feio. Ah, aí sim! Agora, finalmente. Matheus Cavalari. Então tá. Eu estou gravando novamente, só para vocês saberem. Uhum. E depois de muita briga, nossa, foi difícil, foi difícil. Eles tiveram que me convencer, sabe? Ah, Não, eu não, sem delongas, eu vou te dizer que a sua nota média foi 10. uhul! Parabéns. Deixa Eba! Bravo, eu colocar bravo! aqui para todo mundo ver. Deixa eu Eba! ver. Uhul! Focou, Oba, dá focou, pra vai ver. lá, Meu, Ah, agora dá para ver. tá? Muito, muito Ai, que merecido. demais. E aí a gente Obrigado, colocou nossa. observação, a gravação da palestra poderá ser disponibilizada no site do CMU, que foi a orientação que a Adriana me passou, já que não foi TCC escrito, né? Foi palestra gravada, então Uhum. não tem como disponibilizar na biblioteca. Dá, mas aí eu mando para alguém, né? O quê? Como que eu faço isso? Mando para eles? Se você tiver a palestra separada, era bom você mandar para o Alexandre e para a Luciana. Eu vou mandar a cópia dessa gravação para o Alexandre. Mas era Tá. mais fácil se você pudesse separar a palestra, era mais fácil. Aí eles colocam Posso, somente a palestra no CMU, eu acho legal. posso sem sim. dúvida. Né? E eu queria tirar os parabéns mais uma vez, Matoca. Foi um prazer ter você como aluno e eu acho que o seu progresso foi enorme, né? Você chegou querendo fazer música e acho que agora você está saindo sabendo fazer música e com as condições de fazer música. E eu gostei muito disso. Eu gostei de poder ajudar e participar nesse progresso seu. Então, tá todo mundo congelado aqui, Marcelo, Matoca também. Eu só tô parado mesmo. Eu tô vendo todo mundo mexendo. Eu estou Oi? mexendo bastante. Mas, É. para mim você está congelado e Matoca também. Nossa. Eu Acho que estou deve ser a tocando bem internet bastante. aí. É a É. internet. Nossa, é por isso que não deu certo o YouTube, normal. Mas então, acho que podemos encerrar, né? Muito obrigado mesmo, nossa. Tô muito feliz. Parabéns, Matoca. Parabéns. Parabéns. Eu esqueci de te parabenizar por uma coisa que a gente acabou de falar aqui entre a gente, que você está fazendo muito música de câmara, de fato, assim, né? Não só tocando junto com alguém que está te acompanhando, mas vocês estão interagindo muito, isso é muito legal, assim. Entrosados. Parabéns mesmo. Obrigado, muito obrigado. Então, divulgue para todo mundo que Onde, você é é, formado finalmente, com uma certo. nota, olha, eles precisaram torcer meu braço, né? Vocês sabem que eu não dou nota alta, não, né? Eu sei, mas eu tava assim, pensando aqui, eu tava assim, mentalizando aqui, né? Então, tá bom. Obrigado, Merielle e Marcelo, por Prazer. participar. E estou encerrando. Foi um prazer. Obrigado, Obrigada. gente. Muito obrigado mesmo. Parabéns, pode relaxar agora. Parabéns, Ufa! Matoca. Parabéns, Bob. Parabéns, Marielle. Olha, adorei. Obrigado, Bravo, gente. bravo, bravo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.